Alguns acham que podem alcançar o que desejarem se não se comprometerem com aquilo que estão planejando. O sucesso para a vitória no atleta da vida e para nós, quanto cristãos, passa pelo comprometimento que você tem diante do Senhor. Todos os dias você precisa vencer você mesmo. A minha primeira vitória do dia começa quando eu não aperto soneca. Quando no horário determinado para levantar, para fazer a minha devocional, para tomar o meu café, para me preparar para o dia, é quando eu não aperto soneca. Quando isso acontece, eu me comprometi e eu alcancei o resultado. Quais são as promessas que você tem feito ao Senhor? Qual é o nível de comprometimento que você tem com a palavra de Deus? Então lembrem-se, a primeira coisa, para aquele que quer ser vitorioso, é ter comprometimento. Amém? Bênção demais estar aqui, nosso pré-congresso, primeiro culto. Muito bom poder receber todos vocês, muito bom poder estar aqui com vocês. Vocês estão em casa nos assistindo, eu estava ali acompanhando, tem uma galera já compartilhando. Então você nesse momento pode, enquanto eu vou ali lendo o texto, enquanto eu vou preparando vocês podem abrir o seu WhatsApp, perdão, mentira, nada disso, o YouTube. Vocês vão abrir o seu YouTube, e no YouTube vocês vão lá, entrar na página PIBVP, vão curtir o culto de agora, e se vocês puderem compartilhar com pelo menos 2 pessoas, tá? 2 pessoas. Vocês têm agora, a partir de agora, 30 segundos, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Valendo, vai. 30 segundos, vai. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui no texto, vou falando para vocês que a gente tem cantina, daqui a pouco, lá em cima, vai ter lá um ping-pong para a gente jogar, vai ter uma diversãozinha para a gente, um momento que a gente vai poder sentar, trocar ideia, bater um papo. Hoje na cantina é batata frita e linguiça calabresa com cheddar, quer dizer, cheddar em cima da batata frita, né? Coisa linda. Faltam 10 segundos, vamos, 10 segundos. Foi? Curtiu? Caraca. Muito bom. Beleza. Pessoal, hoje nós estamos falando sobre running, uma das 3 partes do nosso congresso. Running. Quem aqui saca de corrida aqui? Quem aqui entende de corrida? Levanta a mão. Boa. Quem está no exército não conta, né? Quem está no exército não. Quem está nas forças armadas não conta, né, Dolis? Você corre todo dia. Mas ok, vou deixar passar essa, tá? Então levanta a mão, deixa eu ver aí. Cadê? Muito bom. Tem um timezinho bom de corrida aí, né? 4 pessoas. Corrida também não é a minha vibe. Eu gosto de caminhar, gosto de andar. Mas, por ser profissional de educação física durante um bom tempo, exercendo essa função, eu acabei tendo que lidar muito com isso e treinar algumas pessoas e vivenciar algumas questões. Então, quando a gente fala de corrida, a corrida ela envolve muitas coisas. Existem vários tipos de corrida. Então, por exemplo, a gente tem a corrida de 800 metros, corrida de 100 metros, corrida de 200 metros. A gente tem corridas com barreira, aquela que o pessoal fica pulando, né? A gente tem corrida, por exemplo, na pista de corrida mesmo. A gente tem, por exemplo, corrida que é num terreno um pouco mais irregular, né? A gente tem corrida de várias maneiras. E essas corridas estão relacionadas à distância que você percorre. A corrida está relacionada ao tempo. Tudo isso influencia no tipo de corrida que você vai fazer. E aí, como influencia no tipo de corrida, também influencia no treinamento dessa corrida. Então, não basta você chegar aqui, eu vou sair correndo aqui, vou correr, vou me preparar, vou aquecer aqui, deu aquela alongadinha aqui, né? Tô vendo o pessoal que no canto ali está no pescoço. Vamos fazer a corrida, vamos lá. Cara, você até vai conseguir fazer isso durante um determinado tempo. Mas chega um momento em que o teu corpo sofre as consequências da não preparação. Então, a gente começa a perceber que até para correr, precisa de um treinamento específico. A corrida, ela precisa de uma preparação aeróbica, todo mundo já ouviu essa palavra, né? Aeróbica, né? É quando você tem uma demanda de oxigênio maior. Então, um exercício aeróbico, corrida é um exercício aeróbico. Isso requer uma preparação. Você não consegue fazer, por exemplo, como alguém sedentário, fazer uma corrida de 10 quilômetros como sedentário. É bem difícil. Consegue
na manha, na pressão, mas é difícil. Por quê? Porque cada quilômetro que você corre, cada tempo correndo, gastando energia, o seu corpo vai pedir cada vez mais. Então, a corrida também precisa de uma preparação diferente. E aí, uma outra coisa que também influencia na corrida é o corredor. Cada corredor tem um biotipo. Então, por exemplo, o cara que corre marcha atlética, o cara que corre corridas de fundo, que são corridas acima de 800 metros, são pessoas que têm um biotipo mais fininho, mais magrinho, tipo o Pedro ali, que está ali tirando foto. Né? Pedro está ali, Pedro fininho, magrinho, corredor de fundo. Não é você não, Pedro, você é outro corredor. Corredor atrás do prato de lasanha. Brincadeira. O corredor de fundo, geralmente, ele é mais magrinho, né? Ele é mais fininho, é mais leve. São aqueles etíopes, são os africanos, né? Que são os maiores vencedores aí de corridas de maratonas, principalmente. Você tem corridas de 21 km, de 42 km. Tem o Ironman, por exemplo, e aí você já muda o biotipo mais ainda. Então, vocês começam a perceber que quando a gente fala de corrida, há uma série de elementos envolvidos. Não basta simplesmente eu ter o meu tênis novo aqui e botar o meu shortzinho, botar uma camisa leve e sair correndo igual maluco. Eu vou correr, mas depois do primeiro quilômetro, segundo quilômetro, eu vou cair durinho. Por quê? Porque eu não estou preparado. Então, quando a gente fala de corrida, a gente fala de muita coisa envolvida. Quando a gente olha na TV, parece que é só você se preparar e correr. Mas quando a gente vai para a prática, a gente percebe que as coisas não são bem assim. As coisas não funcionam muito bem como a gente imagina. Então, quando nós falamos de corredores de fundo, corredores mais magrinhos. Quando a gente fala de corredores mais velocistas, nós falamos daqueles caras mais robustos, os caras mais fortes, caras com pernas grossas, que têm potência, que têm velocidade, corpos diferentes, biotipos diferentes, preparação diferente. Mas além de você se preparar, há também a necessidade de você saber para onde você está indo. E aqui eu vou citar dois casos. O primeiro caso é de uma atleta na Olimpíada, em que, correndo a corrida de 200 metros, com revezamento 4x200. São 4 atletas que precisam correr e revezar, né? Eles correm 200 metros na pista de corrida. Então, cada um fica 200 metros à frente do seu companheiro. Então, eu estou aqui, 200 metros à frente tem o meu companheiro, mais 200 à frente, e eu vou trocando bastão. Lembra dessa corrida? Que o cara corre aqui, entrega o bastão? Lembra? Então, tranquilo, né? Não lembra? Não lembra? É mais ou menos essa posição aqui, tá? As Olimpíadas. Esses caras estão correndo, só que tem algumas regras. Uma das regras é, você não pode ultrapassar a sua pista. Cada corredor está dentro da sua própria pista, tá bom? Então, você tem que correr o tempo todo na sua pista. E uma outra coisa que não pode acontecer, você tem uma distância para entregar o bastão. Então, eu tenho uma distância, digamos que daqui até ali, um lugar onde está a água, tá? Eu estou aqui aguardando o meu companheiro lá, meus tempos de corredor. E aí, eu paro aqui, boto a minha mão na cintura, olho na altura do meu cotovelo. Quando o meu companheiro chegar aqui na ponta do meu cotovelo correndo, é a hora de eu começar a correr, tá bom? E aí eu já corro, e aí o meu companheiro dá um sinal, eu estico o meu braço, ele me entrega o bastão e eu continuo correndo. Só que isso tem um espaço, tem um lugar para fazer isso, eu não posso fazer isso na pista toda. E aí a história conta, na verdade, esse atleta, ele se prepara a vida inteira, corre os períodos de preparação, passa ali pelos processos de classificação, vai para a Olimpíada, e na Olimpíada, no momento em que ele está correndo nessa área, o bastão cai. E o bastão cai da sua mão, e ao cair da sua mão, ele sai da área de troca de bastão. E naquele momento a equipe dele é eliminada. Saber para onde está indo é fundamental. Saber como se está indo também é fundamental. Uma outra história um pouco mais engraçada é quando um atleta se prepara para correr 10 quilômetros.
E a corrida ela era uma parte na areia e a outra parte na pista. Agora, aqui, em Copacabana. E ele corre, ele começa a correr e olha aquelas luzinhas lá na frente. E quando ele está correndo ali na areia, ele olha e fala assim, nossa, é tão pertinho. Vai ser moleza, eu vou conseguir chegar lá tranquilamente. E ele está correndo com o pessoal, está correndo, feliz da vida, porque a distância para ele era tranquila. E quando ele chega lá na frente, ele começa a perceber que tem um pessoal que está voltando. E ele está olhando para o pessoal voltando, e ele está se perguntando, por que esse pessoal está voltando? E ele continua correndo. Quando ele chega lá na frente, ele percebe que a luz que ele estava vendo era só a ida. Ele tinha que ir e voltar para aquele lugar. E quando ele está se aproximando daquele lugar e vê as luzes se aproximando, e ele percebe que em toda uma volta ele começa a ficar com a perna pesada, começa a desanimar, e aí passa um cara atrás dele, meu irmão, corre, corre que está chegando. E olharam para cá do cara, esse cara está maluco, cara, que esse cara bebeu. Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, algumas surpresas tomam a gente de assalto. Quando a gente não sabe o caminho que nós estamos percorrendo, algumas surpresas que aparecem tomam a gente de uma maneira que a gente não consegue controlar. E quando a gente fala de corrida, simplesmente botar o calçado e sair correndo, definitivamente não adianta nada. Estamos falando sobre running, sobre corrida, mas saber a direção talvez seja o mais fundamental para a corrida que nós estamos correndo no dia de hoje. Todos nós estamos em uma corrida, que começou no nosso nascimento. Alguns correram um pouco mais na vida, outros ainda estão começando a sua corrida, mas todos nós estamos na mesma estrada, na mesma pista. Então, quanto mais preparados vocês estiverem, quanto mais conscientes da direção para onde estão indo, vocês estiverem, melhor vai ser essa corrida. Mas para que a gente possa entender a partir da palavra de Deus, o que eu estou tentando explicar aqui, abram suas Bíblias em Salmos, versículo 119. Salmos, capítulo 119. Do versículo 1 ao versículo... Não, mentira, estou brincando. Nós vamos ler do versículo 5, 6 e 7 só. Amém? Amém. Muito bom, muito bom, muito bom. Diz assim a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Podemos orar? Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós nesse tempo. Nós oramos ao Senhor, declaramos teu amor, tua majestade, clamamos para que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, para que o teu Espírito possa nos alcançar, nos encher, nos tomar por completo. Então, nesse momento, Pai, em que a tua palavra foi lida, em que ela será explanada, eu te clamo, Senhor. Vá a lugares onde nenhum ser humano pode ir. Toque em lugares onde ninguém mais pode tocar. Para que a obra feita neste dia seja única e exclusivamente tua. Para que qualquer coisa que venha a acontecer, qualquer decisão que venha a ser tomada diante do teu altar, seja única e exclusivamente pelo poder e pela autoridade da tua palavra e do teu Espírito. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. E a igreja diz: amém, 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 amém. Deixa eu pegar um negocinho aqui que eu esqueci, que eu tenho que deixar aqui. Ok, vamos lá. Salmo 119. Salmo 119 é muito interessante, é um salmo gigantesco, é o maior salmo desse complexo, né, de salmos, de cantos, de canções. E Salmo 19 ele tem uma característica que ele tem 22 divisões. São 22 blocos. E cada bloco tem 8 linhas. Tá? São conhecidos como salmos acrósticos.
Salmos acrósticos, por quê? Porque eles começam sempre com a mesma letra em cada bloco. Então, são 22 blocos. O primeiro bloco começa com a letra do alfabeto hebraico, Aleph. E aí, todas as 8 linhas daquele primeiro bloco começam com a letra Aleph. E aí vai seguindo, Gimel, Bet, Dalet, Lamed. E aí, Nun, que é como se fosse o N, tá bom? Nosso. E esse bloco aqui, todas as linhas começam com a letra N, tá bom? De Nun. Quando a gente faz a tradução, a gente para de perceber isso, porque a gente não consegue ler, né? A gente não consegue verificar que todas as letras que começam é o N. Mas no hebraico, a gente consegue perceber isso claramente, elas começam com essa letrinha Nun, né? Que parece um N mesmo assim, é bonitinho, legalzinho. E aí você imagina o que é a dificuldade de alguém que escrever esse salmo buscando palavras que definam as mesmas coisas, né, os sinônimos daquelas palavras, para poder colocar tudo direitinho. Então você já percebe que o Salmo 119 ele é grandioso. Por que é grandioso? Ele pega todas as letras do alfabeto e as 8 linhas começam com as primeiras palavras, sempre com aquela mesma letra. E nesse bloco que nós lemos agora, o autor ele começa dizendo, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Pode ser que quando a gente pare para olhar esse texto, a gente ache que o autor desse salmo esteja falando sobre um determinado momento da nossa vida. Pode ser que quando a gente olha para esse salmo, a gente possa parar para analisar e dizer assim, nossa, esse autor está falando de algo que eu preciso acreditar, de algo que eu preciso entender, de algo que eu preciso compreender, que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas não. O autor desse salmo está falando de algo muito mais grandioso. O autor desse salmo, ele não quer apenas que você entenda e compreenda a importância da palavra do Senhor para a sua vida. O autor, ele está olhando para a sua própria vida e ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo, ai de mim se eu não tiver a palavra do Senhor como lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O autor do Salmo, nesse momento, ele não está falando de um pequeno momento ou de um pequeno bloco, como o Salmo se divide. O autor está olhando para a sua própria vida. E é interessante porque aquele que é capaz de olhar para a sua própria vida pode se surpreender com as escolhas, pode se surpreender com as consequências, pode se surpreender com muitas coisas que por vezes aparecem como dificuldades. E então nesse momento a gente separa 3 coisas, que você, como corredor nesta vida que leva, como atleta desta vida, 3 coisas que você precisa guardar no seu coração. A primeira coisa que um atleta que vive a vida, alguém que está aí correndo na história da vida, precisa levar em consideração, é o comprometimento. Guarde essa palavra. Comprometimento. Pode repetir comigo? Comprometimento, ok? Você que é um atleta, que vive a sua vida, que corre atrás da sua correria diária, lembre-se, para você alcançar a vitória, você precisa de comprometimento. Versículo 106 diz o quê? Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Comprometimento. Será que por acaso eu consigo alcançar alguma coisa na minha vida se eu não tiver comprometimento? Sim ou não? Sim ou não? Alguns acham que sim. Alguns acham que podem alcançar o que desejarem se não se comprometerem com aquilo que estão planejando. Se eu quero alcançar um bom emprego, o que eu preciso fazer? Me preparar. Se eu quero entrar numa boa faculdade, ai de mim que não estude. Se eu quero me formar no final do ano, ai de mim se eu não pegar um tempo lá e me preparar. Quando nós falamos de comprometimento para um atleta não tem hora, quer dizer, na verdade um atleta tem hora para levantar. Um atleta tem hora para comer. Um atleta tem hora para treinar. Um atleta tem hora
para beber água, tem hora para dormir. Um atleta, ele não está à mercê dos seus próprios desejos e vontades. Ele tem um comprometimento com aquilo que ele se propõe, porque quando ele olha lá no final, ele está vendo ele no pódio, ele está vendo ele no pódio da vitória, com a medalha de ouro, e para alcançar aquele resultado, ele precisa ter o quê? Comprometimento. Se você quer passar na faculdade dos seus sonhos, você precisa se lembrar que várias pessoas estão buscando o mesmo sonho. E se você não entende isso e não se compromete com os teus estudos, você não vai alcançar. Você que tem uma profissão, que já está formado e que já está no mercado do trabalho, se você quer alcançar algo, você precisa estar comprometido. Se você quer alcançar o favor de Deus, você precisa estar comprometido com Ele. O que o autor do Salmo está dizendo aqui no versículo 106 é que eu jurei, eu confirmei o meu juramento. Para ele, não bastou apenas jurar que ele ia se comprometer. Ele jurou e confirmou o seu juramento de que ele iria guardar os retos juízos do Senhor. Para pensar, quantas vezes você já se comprometeu com esse Deus? Para pensar, quantas vezes você já se emocionou na presença dEle? Quantas vezes você já teve um encontro com esse Deus? E não falo do encontro de conversão, mas no encontro de realinhamento. Quantas vezes você já se derramou diante dEle? E quantas vezes mais será necessário isso acontecer? Porque por vezes falta comprometimento com aquilo que você faz quando você se dobra e se curva diante dele. É claro que todas as vezes em que você precisar chegar diante do Senhor e pedir perdão e novamente se alinhar com Ele, é óbvio que o Senhor estará de braços abertos te aguardando. Mas quantas experiências você perde no momento em que você se compromete e na segunda-feira se afasta? Quantas vezes em celebrações como essa você se dobra diante do Senhor e pede perdão e novamente se alinha a Ele, mas no próximo momento em que você se encontra com os teus amigos, na escola, no trabalho, na sua família, você simplesmente esquece que Deus existe. E quando o Espírito Santo toca aqui dentro e você se recorda e você fala, errei de novo. Um atleta na sua corrida, na sua preparação, não tem margem para erro. Um atleta na sua corrida, ele não pode escolher, hoje eu não vou treinar. Hoje eu não quero, hoje eu vou ficar de barriga para cima, deitado na minha cama, usando o WhatsApp, o Instagram, o Facebook não, que ninguém usa mais, mas o Twitter. Ele não tem essa possibilidade, ele não tem essa escolha, sabe por quê? Porque ele é comprometido com o objetivo dele. E você? Quando se compromete com Deus do universo, quando se compromete com o Senhor dos senhores, quais são as necessidades que têm afastado você do comprometimento que você por vezes faz diante do altar do Pai? O sucesso para a vitória no atleta da vida e para nós, quanto cristãos, passa pelo comprometimento que você tem diante do Senhor. Todos os dias você precisa vencer você mesmo. Parece até uma frase de coach, né? Mas é verdade. A primeira vitória no meu dia é quando eu acordo de manhã e não aperto soneca. A minha primeira vitória do dia começa quando eu não aperto soneca. Quando no horário determinado para levantar, para fazer a minha devocional, para tomar o meu café, para me preparar para o dia, é quando eu não aperto soneca. Quando isso acontece, eu me comprometi e eu alcancei o resultado. Quais são as promessas que você tem feito ao Senhor? Qual é o nível de comprometimento que você tem com a palavra de Deus? Porque o salmista, ele disse, eu jurei
e confirmei o meu juramento de que eu vou permanecer nos seus caminhos. Então lembrem-se, a primeira coisa, para aquele que quer ser vitorioso, é ter comprometimento. Amém? Repete. Comprometimento. Ok? A segunda coisa que nós precisamos ter é noção do que está ao meu redor. Ok? Repitam comigo. Noção do que está ao meu redor. Mais uma vez. Se você não sabe o que está ao seu redor, o tempo todo você é afetado, o tempo todo você é tocado, o tempo todo você é atrapalhado, porque você não sabe o que está ao seu redor. Salmo 107, Salmo 119, versículo 7 agora, diz assim: estou aflitíssimo. Guardem bem essa palavra, estou aflitíssimo. E aqui a palavra no hebraico dá uma conotação de desespero. O salmista nesse momento ele está gritando ao Senhor: Pai, eu estou desesperado. Eu estou aflitíssimo. Alguns dizem que esse salmo ele foi escrito pós-exílio, tá? Babilônico. Então, o salmista, quando está escrevendo esse texto, ele está olhando para aquilo que ele passou e para ainda os inimigos que ainda estão ao seu redor, entende? Então, ele não está falando de algo que ele não conhece. Ele está falando de algo que ele experimentou e que ele conhece e que ele sabe os problemas que podem lhe causar. A pergunta que eu preciso fazer nesse momento é: você sabe quais são os seus inimigos? Você sabe quais são as coisas que te atrapalham? Você sabe o que está ao teu redor e que atrapalha você de permanecer comprometido? Se eu faço essa pergunta abertamente, a primeira coisa que vocês vão definir como inimigo, quem é? Satanás. Inimigo das nossas almas. É o diabo. Ok? Ou então, aqueles que pensam um pouquinho mais vão dizer que o inimigo é a carne. Ok? E você não está errado quando pensa assim não, tá bom? Você está correto. Realmente, Satanás é o nosso inimigo, a nossa carne sim, é algo que nós precisamos lutar, como diz Gálatas, mas eu gostaria que nesse momento você fosse um pouco mais profundo. Eu queria que você se olhasse e fosse um pouco mais no fundo. Porque quando nós estamos aqui na superficialidade da avaliação, a gente chega a essa conclusão: o inimigo é Satanás, o inimigo é minha carne, mas que carne é essa? Aonde que a tua carnalidade aparece? Aonde que Satanás está te atacando? Por exemplo, às vezes na sua casa, você não tem paciência. É uma pessoa impaciente, é uma pessoa qualquer coisa, a mãe fala, o pai fala, o irmão fala e você briga, você chuta o balde. A sua carnalidade está ali. Mas você entende isso como algo que te impede, algo que te faz ficar aflito? Você entende isso como o seu inimigo? Às vezes, você dentro de casa é alguém que não colabora com a rotina da casa, não colabora com as coisas de casa. Você entende isso como o seu inimigo ou não? Ou você acha que tudo gira em torno do seu umbigo? Ou que tudo tem que ir de acordo com aquilo que você deseja? Será que você é aquele que quando está no grupo de amigos, no grupo dos seus colegas de trabalho, você é aquele que participa das fofocas e adora uma novidade? E gosta de ficar sabendo do que está acontecendo? E não entende isso como o seu inimigo? Será que você é aquele que, quando tem a oportunidade de atrapalhar alguém, atrapalha? Será que você é alguém que, quando tem a oportunidade de abençoar, não abençoa? E não entende isso como seu inimigo? Vou contar uma novidade para você. Quando você não se conhece, é aí que Satanás age. Satanás age na sua ignorância. Se você não sabe quem você é,
se você não sabe quais são suas limitações, se você não sabe quais são suas dificuldades, é ali que Satanás vai colocar as pedras de tropeço. É ali que ele vai botar você em várias oportunidades para que você continue exercitando e colocando toda aquela dificuldade em prática. E cada vez mais você se afunda, simplesmente porque você não sabe o que está ao seu redor. O grande exercício de Cristo, o grande exercício que Cristo nos propõe, é justamente esse, para que nós possamos nos olhar, para que nós possamos desenvolver algo que por vezes nós esquecemos que é fruto do Espírito. Por muitas vezes nós colocamos os dons espirituais à frente, porque dom é maravilhoso. Quem é que não gosta do dom de serviço? É maravilhoso. Quem é que não gosta do dom de liderança? É maravilhoso. Quem é que não gosta do dom de discernimentos de espírito? É sensacional. Mas eu posso exercer esses dons na minha capacidade máxima, chegar em casa e espancar meus filhos. Eu posso exercer meus dons espirituais maravilhosamente, e eu posso chegar em casa e espancar minha esposa. Ou não posso? Mas quando a gente entende que para conhecer quem nós somos, nós devemos buscar primeiro o fruto do Espírito, a coisa muda de figura. Porque quem é que consegue gritar dentro de casa, tendo que exercitar a paz? Tendo que exercitar o domínio próprio? Tendo que exercitar a paciência? A grande diferença de dom para fruto do Espírito é que para o dom eu não preciso mortificar minha carne. Mas para exercitar o fruto do Espírito, eu preciso. E é óbvio que eu faço o quê? Eu vou para o mais fácil. E o mais fácil é o quê? Dons espirituais. Não que seja ruim não, tá, gente? Eu não estou aqui botando os dons espirituais como algo maléfico, não. Não é bênção. É dado pelo Senhor para a edificação do corpo da igreja. Mas se eu não entendo que como atleta da vida, se eu não compreender quais são as aflições que estão ao meu redor, se eu não entender quais são os meus inimigos, se eu não entender e aprender a dar nomes a esses inimigos, eu vou ser derrotado antes mesmo de começar a disputa. E por muitas vezes, temos pessoas na corrida da vida, vivendo uma vida há 5 anos, nasceram há 5 anos, 5 anos não, porque é criança, mas a partir dos 9 anos, né? Que é a idade da consciência que a gente, quanto batista, entende que aceitar a Jesus faz todo sentido. Como bom batista, eu acredito nisso. Então, a partir dos 9 anos, vão lá. Então, 9 anos está vivendo a vida, 15 anos está vivendo a vida, 20 anos está vivendo a vida, 25, 30, 40, 50, 60 anos vivendo a vida e perdendo todas as disputas. Simplesmente porque não conhece as aflições que estão ao seu redor. A segunda coisa que nós devemos aprender para sermos vitoriosos na corrida da vida é que nós temos que saber exatamente ter a noção do que está ao nosso redor. E então, a terceira coisa que nós, quanto atletas da vida, corredores da vida, precisamos saber é saber para onde se vai. Lembra que eu citei o caso do atleta que não sabia para onde ia, estava perdido, olhando o final da correria, achou que estava na ida, mas estava na volta, uma confusão tremenda. Se você não sabe para onde vai, você está mais perdido do que seja lá o que for. Eu ia usar agora um ditado, mas eu não tenho muita certeza se o ditado é esse, eu sempre erro, então eu preferi não citar. Quem sabe. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não saber para onde vai é viver a cegueira da alma. Não saber para onde vai é fazer escolhas erradas. Não saber para onde vai
é acreditar que está fazendo certo, mas quando você olha para a sua vida, parece que nada faz sentido. Sabe aquela sensação de que você está fazendo tudo, mas chega um momento em que você para e olha e diz assim, por que eu estou fazendo isso? Parece que não está fazendo sentido, parece que eu estou indo na direção certa, mas algo acontece e que me tira do caminho. Sabe essa sensação? Então, talvez você não saiba para onde está indo. Talvez você não tenha noção de onde está indo. Então, a terceira coisa importante é saber para onde vai. Repita comigo. Saber para onde vai. A primeira é comprometimento. A segunda, noção do que está ao redor. E a terceira, saber para onde vai. E esses eram os sentimentos do salmista. O salmista, quando olha ao seu redor, quando olha a sua história, quando olha a sua vida, ele sabe que ele precisa de um caminho. Porque ele conhece suas aflições. Ele é comprometido com a palavra, então ele sabe que precisa permanecer no caminho. Ele sabe que precisa fazer uma decisão, se comprometer com ela e lutar com todas as suas forças contra as dificuldades da vida. Mas ele sabe que ele precisa permanecer neste lugar, porque se ele não permanece nesse lugar, ele se perde, ele fica cego. E se hoje, nessa noite, a sua sensação é uma sensação de perda, uma sensação de confusão, uma sensação de cegueira por não saber onde está indo, talvez a palavra não é a lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. O salmista sabia o que ele estava vivendo. O salmista sabia o que estava experimentando. Porque o salmista, ele tinha algo que o conduzia. Verdadeiramente, ele sabia para onde estava indo. Verdadeiramente, eles sabiam que era a escuridão. Verdadeiramente, ele sabia quais eram as dificuldades de sua vida. Verdadeiramente, ele sabia. Eles viviam em uma época onde não havia luz. Apenas a luz natural e a luz das lamparinas. Ele vivia numa época onde estar caminhando pelo caminho é estar sendo conduzido por uma luz da lua, pela luz dos lumiares. Mas quando o salmista escreve esse texto, lembrem-se, ele está falando da sua própria vida. Talvez muitos dos que estão aqui nesta noite estão perdidos, estão batendo cabeça, porque por mais que estejam colocando em prática todos os seus dons, parece que nada faz sentido. Porque verdadeiramente eles sabiam, mas o salmista tem a coragem de dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E no momento em que o salmista se coloca, eu acho que não vai funcionar, mas no momento em que o salmista se coloca na posição, no momento em que o salmista abre os seus olhos e compreende que a palavra do Senhor é o seu guia, no momento em que o salmista olha ao seu redor, e qualquer luz que poderia brilhar naquele momento, não se compara à luz da palavra, não se compara à luz do caminho trilhado pelo Senhor. Todas as vezes em que o salmista se via perdido,
ele olhava para a luz. Todas as vezes que o salmista se perdia pelo caminho, ele olhava para a luz. Todas as vezes em que ele tinha dúvida, ele olhava para a luz. Todas as vezes em que ele sentia medo, ele olhava para a luz. Todas as vezes em que ele sentia uma tristeza que parece que tomava a sua alma, a ponto da vida não fazer sentido, ele olhava para a sua luz. Saber que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é muito mais do que pensar nisso como um momento, como uma frase feita. Mas é entender que uma vida inteira conduzida pela palavra do Senhor pode fazer toda a diferença. Quando nós falamos de running, há algo que está nesse lugar que precisa ser entendido. Por vezes nós temos medo e receio de tomar algumas decisões. E queremos tomar algumas decisões de forma lenta, tomar decisões pensando, refletindo. E hoje, quando nós falamos running, correndo, essa é a decisão que você precisa tomar nessa noite. Talvez eu esteja falando aqui para crentes. Talvez eu esteja falando para não crentes, mas uma certeza eu tenho. Que quando você toma uma decisão, você se compromete, você olha as aflições que te cercam, e você sabe para onde você está indo, nesse momento é o Senhor que toma conta da sua vida. Nesse momento é a palavra de Deus que te conduz. Nesse momento a sua vida é transformada e impactada por uma presença que não se compara a nenhuma presença. Mas eu preciso dizer para você, corra na direção dessa decisão. Corra na direção dessa decisão. Não espere amanhã. Talvez nessa noite você já tenha se comprometido com Cristo uma vez, mas nessa noite você precisa se comprometer novamente. Talvez nessa noite você precise correr para a luz novamente. Talvez você precise correr para essa luz como nunca correu antes. Talvez hoje você tenha que tomar uma decisão. E eu não sei como o Espírito está trabalhando no seu coração nessa noite. Mas eu queria que nesse tempo, se você compreende e entende que a palavra do Senhor é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, se você entende que você precisa continuar correndo com todas as suas forças para essa luz, eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. Se você entende que nada na tua vida importa mais do que correr na direção dessa luz, daquela que te sustenta, naquela que faz diferença na sua vida, naquela que é a única para ir nos lugares onde ninguém mais pode ir, fique de pé no seu lugar. E se você nessa noite nunca tomou uma decisão ao lado de Cristo, se você nessa noite entende que as aflições da vida estão tomando conta de você, e você acha que dá, mas você sabe que não vai dar, Cristo ele te convida para tomar uma decisão ao lado dele também. E se a sua decisão hoje é de aceitar a Jesus, fica de pé no seu lugar também. Eu quero orar por você. Senhor, teus servos que estão de pé, aqueles que se comprometem contigo mais uma vez, entendem e compreendem a importância desse momento, entendem que uma vida longe de ti não é possível de se viver, entendem que uma vida longe da tua presença é uma vida sem sentido, é uma vida que não tem significado.
E por vezes paramos que pensamos e parece que somos atletas correndo numa direção, sem saber o resultado, sem saber se iremos chegar ou não, e isso gera agonia, tristeza, frustração. Mas teus servos entenderam, Senhor, que quando se comprometem com a tua palavra, quando permitem que essa palavra mostre as suas dificuldades e limitações, ela se transforma em lâmpada para os pés e luz para os caminhos. E hoje eles estão de pé, mais uma vez, tomando essa decisão, se comprometendo contigo. Senhor, que nós tenhamos o desejo constante de nos comprometermos contigo todos os dias de nossas vidas. E o dia que nós faltarmos com isso, que nós sejamos reanimados no dia seguinte. Não nos permita, Senhor Deus, faltar o fôlego. E para aqueles, Pai, que precisam aceitar Jesus, mas que talvez ainda não tenham entendido. Senhor, que a semente que foi lançada nessa noite possa germinar em algum momento. E que eles possam declarar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por essa juventude. Obrigado por esse momento especial que vivemos aqui nesse dia. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor? Sim? A banda em 9, é isso? Banda em 9, preparados para esse momento? Ou quase preparados? Pessoal, a gente está aqui caminhando, eu acho que para o final, ok? Caminhando para o final. Relembrando, a gente tem cantina daqui a pouco, tá? Cantina daqui a pouco, lá no quarto andar. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre isso, pega essa palavra e guarda no teu coração hoje, tá? Guarda no teu coração essa palavra, tá bom? Comprometimento, saber o que está ao redor e saber para onde vai, tá bom? Guarde no seu coração, reflita sobre essa palavra, peça para que Deus complete em seu coração tudo aquilo que precisa ser completado e corra constantemente na direção do Pai. É isso aí, Deus abençoe, vamos adorar o Senhor. Fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar.